Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você pode tomar o seu assento, por favor. Nós estamos no meio de uma série temática, apologética. Nós demos uma pausa aí no Evangelho de Mateus para, juntamente com o Evangelho, juntamente com a fé histórica, defender algumas verdades que foram passadas a nós. Meus irmãos, essa série, Desmascarando o Falso Evangelho, é uma série de defesa da fé. É algo que está no coração da nossa liderança, promover este ensino e colocar à disposição dos irmãos informações, colocar à disposição dos irmãos alguns artifícios, algumas armas, alguns escudos, para que os irmãos possam se defender de falsos mestres e falsos profetas. Começamos no domingo passado falando acerca da pobreza da teologia da prosperidade. Se porventura você faltou, eu peço que você coloque lá no YouTube, tem esse sermão lá no YouTube, um estudo tremendo, meus irmãos, do nosso querido presbítero Fernando, que colocou diante de nós a teologia bíblica em oposição à teologia da prosperidade e defendeu de forma intrépida o Evangelho. Glória a Deus por isso, irmão Fernando. Eu, na quarta-feira mesmo, quando estava disponível, eu e a Nusca, nós vimos novamente aquela pregação. E hoje nós vamos então tratar acerca de uma teologia, talvez que você não conheça, mas certamente ela já alcançou o seu conhecimento. Talvez você não conheça os nomes teológicos e filosóficos dessa teologia, mas certamente ela já lhe alcançou. Alguma coisa dessa teologia já lhe alcançou, ok? E com isso não estou dizendo que você abraçou essa teologia, mas com certeza você já ouviu falar de muito que essa teologia fez, ok? Felipe, por favor, só vira essas caixas aqui para mim. Gostaria de fazer isso, mas o meu joelho realmente me impede. Vamos lá, meus irmãos, então. O tema dessa noite é a incoerência da teologia liberal. A incoerência da teologia liberal. Eu vou usar um texto e eu peço que você, por favor, abra comigo o texto, novamente, o texto de Judas, capítulo único. Judas, capítulo único. O texto base, praticamente, da nossa série. Nós vamos ler verso 3, verso 4 e verso de número 12. Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Verso de número 12. Esses homens são rochas submersas. Nas festas da fraternidade de vocês, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Verso de número 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Vamos ao Senhor em oração. Pai, uma vez mais nós louvamos o Teu nome. Eu venho a Ti, Senhor, com a minha voz, com o meu coração, e eu rogo ao Senhor que Tu venhas falar conosco. Ó Deus, eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor venha falar com todos nós, através da Tua Escritura, através da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, a Tua Palavra é o que nós temos de mais importante, a pérola de grande valor, Senhor, dessa noite. Portanto, ó Deus, faça com que estes versos, as verdades, ó Deus, esses preceitos deste texto venham saltar ao nosso coração. Ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, com a fidelidade dos nossos irmãos do passado, Senhor. Que possamos olhar para trás e entender, ó Deus, os pontos negativos, ó Deus, aonde a Tua igreja errou, para que possamos caminhar na fidelidade do Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Anos atrás, um amigo muito precioso, Mateus Medeiros, meu amigo brasileiro que mora há algum tempo já no país de Gales, Reino Unido, foi convidado para estar presente no enterro de uma igreja. No enterro de uma igreja. Eu já ouvi falar, meus irmãos, de plantio de igreja, já havia ouvido falar acerca de revitalização da igreja, mas eu nunca ouvi falar acerca de um enterro de uma igreja. Aquilo me chocou muito. E na data marcada, na hora e no dia marcado, ele estava ali presente para o enterro daquela igreja. Aquela igreja, há muitos anos, havia se esfriado no seu culto, havia se esfriado na sua fé, havia se esfriado na sua doutrina. Aquela igreja havia sido vendida para uma rede de pubs, uma rede de bares para entreter incrédulos. Essa rede visava comprar igrejas para fazer da estrutura da igreja, os bancos, vitrais, o púlpito, o cenário temático de um pub. Os cultos nessa igreja eram a cada 3 meses. Não havia mais dinheiro para sustentar a estrutura da igreja. A comunidade então decidiu vendê-la. Comunhão, palavra, louvor, oração, tudo isso enterrado. Talvez você deve se perguntar como os congregantes permitiram isso. Como isso foi acontecer? Por que eles permitiram tal coisa? Com toda certeza, há 100 anos atrás, nenhum dos comungantes daquela igreja poderia imaginar o fim daquela comunidade, pelo menos não dessa forma. O que aconteceu, portanto, com aquela comunidade? O que aconteceu, portanto, com a vitalidade daquela igreja? Aquela comunidade havia sido infectada por um vírus mortal chamado liberalismo teológico. Ou talvez você conheça pelo nome teologia liberal.
Tal como a peste negra na Europa, o liberalismo teológico tem matado milhões, não fisicamente, mas espiritualmente. A teologia liberal é como um parasita. Ela tem nome de teologia, mas ela é como um parasita. Ela se infiltra dentro da igreja e vai corroendo a vitalidade de uma igreja local. É um veneno travestido de teologia, é paganismo em nome do Evangelho, é Baal desejando ser Cristo. Isso é a teologia liberal. É um verdadeiro parasita. Ela se aloja no seio da igreja, consumindo as suas forças. Ela adoece a teologia dos pastores, ela enfraquece a fé dos congregantes e, por fim, ela enterra, de uma vez por todas, uma igreja local. Esse não tem sido somente o fim trágico das igrejas na Europa. Isso tem alcançado também os Estados Unidos. John MacArthur, ele traz uma nota do Los Angeles Times em seu livro Guerra pela Verdade. Los Angeles Times, um jornal secular, falando acerca da destruição que a teologia liberal faz. A reportagem diz o seguinte: o cristianismo liberal, abraçado pela liderança de todas as principais denominações protestantes históricas, bem como por grandes segmentos do catolicismo norte-americano, tem sido alardeado pelos seus promotores durante os últimos 40 anos como o futuro da igreja cristã. Em vez disso, como todos agora admitem, exceto por alguns fanáticos, todas as principais igrejas e movimentos dentro das igrejas que tinham obscurecido a doutrina e abrandaram os preceitos morais estão em declínio demográfico. E no caso da igreja episcopal, uma denominação inteira entregue ao liberalismo teológico, está em desintegração. As igrejas estão sumindo. E hoje, meus irmãos, eu quero combater, junto com o Evangelho, junto com outros irmãos da história da igreja, essa teologia dos infernos. Essa teologia que promove incredulidade e não fé. A teologia liberal, ela mata, ela enterra uma igreja local. Eu quero então apelar para Judas. Judas, não o Iscariotes, mas Judas, o outro. O que escreveu a epístola que leva o seu nome. Judas foi um apologeta por excelência. A sua pena ele a gastou nessa única epístola para defender a sua comunidade local de um falso ensino, de falsos pastores e falsos profetas. O que Jesus havia profetizado anos atrás, Judas agora estava vivendo, estava vivenciando aquilo em sua igreja, na comunidade local, na sua região. A região onde Judas estava pastoreando estava repleto de falsos mestres e falsos pastores. E é interessante, meus irmãos, que desde o século I, os falsos mestres estão incomodando a igreja. Isso não é de agora. Isso não é um problema da nossa cidade, da nossa nação. Isso é um problema universal que já assolava a igreja desde o primeiro século. E Judas nos prova isso. A sua epístola nos prova isso. O verso de número 3 nos diz que Judas gostaria de falar acerca de outras coisas acerca do Evangelho. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiadas aos santos.
pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. O que Judas está falando? Ele gostaria de falar acerca de outra coisa para a igreja. Ele gostaria de gastar a sua pena, possivelmente falando acerca das riquezas da graça de Deus. Possivelmente ele gostaria de gastar a sua pena escrevendo acerca daquilo que Cristo tem para a sua igreja, acerca da perseverança dos santos, acerca das doutrinas das últimas coisas, acerca da esperança que um dia o Messias irá voltar. Mas a sua única epístola foi escrita para denunciar falsos mestres. Ele diz aqui, embora eu desejasse falar de outras coisas, eu senti que era necessário. A versão Almeida, Revista Atualizada, vai dizer: eu me senti na obrigação. Eu me senti na obrigação de corresponder-me convosco. Por quê? Para defender a fé, meus irmãos. Obviamente que a causa última de defender a fé é a graça. E é por isso que ele está defendendo a fé. Porque o que está em jogo aqui não é, propriamente dito, a apologia em si, a defesa da fé, mas a graça. O que está em jogo, em última instância, é a graça, é a mensagem da salvação que esses homens estavam roubando dos ouvintes. E isso não é algo exclusivo de Judas. Os apóstolos, ou melhor, os profetas do Antigo Testamento já combatiam os falsos pregadores de sua época, os apóstolos, Cristo. Não é algo específico de Judas. Por exemplo, você vai ter Mateus capítulo 7, verso de número 15, Jesus dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você vê o apóstolo Paulo dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso de número 5. Saiba disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí você pensa o seguinte: não, mas esses homens não são religiosos. Aí Paulo diz o seguinte: tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, com capa da religião, com capa de evangelho, com capa de cristão, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Mas isso não é exclusividade de Judas, nem de Jesus, e nem de Paulo. Pedro escreveu isso na sua segunda epístola, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Mas isso não é exclusividade de Judas, Jesus, Paulo e Pedro, o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que escrevia filhinhos, não pequeis, também denunciou esses enganadores, impostores. Segundo João capítulo 7, verso de número 11. De fato,
muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino do Pai e do Filho, não o recebam em sua casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Portanto, o Evangelho é recheado de denúncia contra esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Segundo Judas, segundo o que diz Judas, esses falsos mestres, eles têm algumas características. Veja o verso de número 4. Pois certos homens cuja condenação já está sentenciada. Ou seja, nós não estamos lidando aqui com crentes. Nós não estamos lidando aqui com pessoas regeneradas. Esses homens eram impostores, eram ímpios, inimigos da fé, e estavam sob a condenação eterna. São ímpios. Esses homens também estavam deturpando a graça de Cristo. Verso de número 4 ainda. Parte B. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Eles estavam deturpando, vilipendiando a graça, transformando a graça em libertinagem, negando o senhorio de Cristo. O que é isso? Estavam abraçando simplesmente a salvação de Cristo, mas não desejavam que esse Cristo, que é Salvador, se tornasse também Senhor. Estavam negando o senhorio da pessoa de Cristo. Esses homens também eram impostores. Eles estavam infiltrados nas igrejas, nos cultos, na comunhão. Veja ainda o verso de número 4. Estes são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Pois certos homens cuja condenação, verso 4, já está sentenciada há muito tempo, talvez aqui anos, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses homens estavam ocupando os cultos dessa igreja, estavam no meio da comunhão, estavam ocupando o púlpito das igrejas, entraram nas igrejas de forma dissimulada, como quem não quer nada. Eram verdadeiros lobos em pele de ovelha. Esses homens também eram perigosos, meus irmãos. Eram perigosos. Veja comigo o verso de número 12, por favor. Judas os descreve como rochas submersas, ou seja, rochas submersas, verdadeiros arrecifes, que podem causar um dano irreparável numa embarcação. A rocha submersa, o arrecife está escondido, está submerso. Você talvez não consegue ver ao olho nu. Esses homens são como rochas submersas. A sua teologia está ali escondida no coração. Talvez num primeiro momento eles não declararam, eles não confessaram esses erros, essas falsas doutrinas. Aquilo estava submerso, estava escondido. Esses homens são chamados também de nuvens sem água.
Nuvem sem água. Qual é a ideia aqui? É uma ideia de defraudação. Eles geravam uma expectativa. Eles geravam uma esperança morta. Eles defraudavam a igreja com uma esperança vazia, tal como uma nuvem sem água. Parece que vai chover, mas não chove. Parece que vai molhar a terra, mas não molha. Esses homens são chamados também de árvores de outono, sem vida, sem fruto, cujas folhas são secas. Segundo Judas, esses homens são 2 vezes mortos, porque não têm raiz. Paira sobre eles a condenação de ser filho de Adão e paira a condenação de ser instrumento do diabo. Esses homens também são destacados aqui como estrelas errantes, possivelmente meteoritos, estrelas cadentes, que ora mostram o seu brilho e daqui a pouco somem no vazio. Tais são esses homens. São homens perigosos, são ímpios, são impostores, deturpam a graça de Cristo, não são regenerados. Nós não estamos lidando agora com uma teologia ruim, com um erro teológico. Nós estamos lidando com uma heresia. Liberalismo teológico é heresia, nega Cristo, nega o senhorio de Cristo, deturpa a graça. E a pergunta é a seguinte: da onde vem o liberalismo teológico? A teologia liberal, ela não nasceu nas igrejas, ela nasceu nas cátedras. A teologia liberal, ela é filha do seu tempo, que nós conhecemos talvez como iluminismo. Depois da Reforma Protestante, meus irmãos, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Os reformadores tiraram das mãos de Roma a domesticação das artes, da ciência, de toda forma de pensar. Tudo isso não estava mais agora sob a tutela de Roma. Os homens poderiam glorificar a Deus com as ciências, com as artes, com pensar, agora de forma autônoma, não está mais ligado a correntes de uma instituição. Ele agora pode levar a sua consciência a Deus e glorificar a Deus com a ciência, com a filosofia, com toda forma de pensar. Porém, o homem não usou a sua razão, o seu pensar e a ciência para glorificar a Deus. Antes usou para glorificar a si mesmo e para deturpar as verdades acerca de Deus. Esse é o tempo chamado iluminismo, um período pós-reforma. Nós estamos falando aqui possivelmente de 150, 200 anos depois da Reforma Protestante. A ideia de iluminismo é exatamente essa. Eu tenho agora a minha razão iluminada, eu não preciso mais da Bíblia, não preciso mais das verdades de Deus para pensar acerca de tudo. Eu tenho agora uma autonomia da religião. Eu tenho agora uma autonomia na minha razão. O homem então tira Deus do centro e coloca a sua razão, coloca a lógica, coloca ali as suas faculdades, o seu intelecto. Isso é o período chamado iluminismo, que trouxe descobertas significantes sim para a ciência, mas por outro lado, vilipendiou as verdades acerca de Deus.
Os escritos dos reformadores, Calvino, Lutero e outros, estavam sendo agora trocados nas universidades por escritos de Spinoza. Kant, John Locke, pai do empirismo. O empirismo é fruto do racionalismo. O que é isso? Se eu não consigo provar algo, se eu não consigo observar algo, se algo não pode ser testado, estudado, se algo não pode ser observado em laboratório, de forma empírica, logo não merece a minha credibilidade. Isso é o empirismo. As implicações disso: milagres não podem ser estudados. O sobrenatural não pode ser observado em laboratório. Logo, o sobrenatural não existe. Logo, o sobrenatural não merece credibilidade. Logo depois você vai ter, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, pai do contrativismo, atacando com a sua filosofia as doutrinas básicas do calvinismo. Por exemplo, a doutrina da depravação total do homem. A doutrina bíblica nos diz que o homem nasce pecador, é o pecado imputado, é filho de Adão. Todos os homens nascem rebeldes contra Deus. Não há um justo sequer, nenhum. Todos estão destituídos da glória de Deus. Jean-Jacques Rousseau vai dizer não. O homem nasce bom. O homem nasce bom. O que o torna mal é a sociedade. O que o torna mal é a necessidade de fazer contratos, de fazer negócios. Esse tempo foi um tempo terrível para as igrejas, meus irmãos. Para as igrejas. Ao passo que as universidades foram tomadas pelos pensadores céticos, as igrejas começaram então a sofrer os primeiros abalos. Eis aqui então a teologia liberal. A teologia liberal é uma contextualização do cristianismo com o racionalismo. Tentaram contextualizar o evangelho dentro dessas filosofias de Kant, John Locke, Rousseau, David Hume. É uma tentativa então de vestir o evangelho com esse racionalismo. Porque o ceticismo ele não entrou nas igrejas pelos filósofos. Ele entrou pelos pastores que estudavam teologia dentro das universidades. Ora, se não existe sobrenatural, se os milagres não existem, se eles não podem ser provados, nós precisamos então dar uma outra roupagem para o cristianismo, pelo menos para as doutrinas bíblicas. Eis aqui então o nascimento da teologia liberal. Não é uma nova concepção do cristianismo, não é evangelho intelectualizado, é uma outra religião. Gresham Machen vai dizer isso no seu livro Liberalismo e Cristianismo. É uma outra religião. O liberalismo não é um cristianismo intelectualizado. É uma outra religião. O liberalismo, ou melhor, o Deus do liberalismo teológico, é um Deus sem ira, trazendo pessoas sem pecado ao reino, sem juízo, mediante administrações de um Cristo sem cruz.
É uma desconstrução dos dogmas cristãos. É uma tentativa de reconstruir o cristianismo sob a ótica da razão apenas. E aí nós temos alguns promotores do liberalismo teológico. Você vai ver, por exemplo, um homem chamado Friedrich Ernst Schleiermacher, um alemão, um pastor alemão, nascido em 1768, que no livro A Fé Cristã colocou o dogma da fé, colocou o dogma do Evangelho como um resultado de sentimentos humanos diante da busca pelo sentido. Schleiermacher vai dizer o seguinte: nós não estamos agora falando de um filósofo apenas, nós estamos falando do primeiro pastor liberal da história, ok? Que contextualizou o racionalismo com o cristianismo. Ele vai dizer o seguinte: a fé não é um dom de Deus. A fé cristã é um resultado do meu sentimento para com o divino. Inclusive, Schleiermacher vai dizer que todas as religiões, todas elas, fazem um papel de reconciliação com Deus. Destas, o cristianismo é a religião melhor. A hermenêutica desse homem, meus irmãos, vai dizer o seguinte: não importa o que o texto diz, importa é o sentimento que ele pode produzir em mim. Não importa, por exemplo, se Jesus ressuscitou de fato. Ok? Entenda o pensamento desse homem. Não importa se Jesus de fato ressuscitou fisicamente. Importa eu receber esse Jesus como um ser ressuscitado. Essa é a teologia de Schleiermacher. Reduziu Cristo a um arquétipo de homem. Louis Berkhof vai dizer o seguinte acerca de Schleiermacher: Schleiermacher considera o pecado como um produto necessário da natureza sensual do homem, resultado da conexão do homem com o organismo físico. Acha-se onde os apetites do corpo impedem o poder determinante do espírito de cumprir a sua devida função, e a natureza, então sensual, exerce uma influência preponderante. Ele nega a realidade objetiva do pecado, porém, lhe atribui mera existência subjetiva, ou seja, ele considera o pecado como existente apenas em nossa consciência. Esse é Schleiermacher. É curioso, meus irmãos, a história desse homem. Ele teve um impacto tremendo nas universidades. E tem até hoje. É um homem estudado até hoje. Friedrich Ernst Schleiermacher. E o curioso no caso dele é que a igreja que ele pastoreava, e não era uma igreja pequena, ok? Era uma igreja que tinha 1.200 pessoas, na Alemanha. O interessante é que a esposa dele e os filhos pequenos não congregavam na igreja dele. A esposa congregava numa outra igreja. Decidiu ouvir o evangelho de um outro pastor, de uma outra igreja, porque ela não aceitava o ceticismo do seu esposo. O que é isso? Teologia liberal. Aí nós temos um outro homem bem importante para a teologia liberal, Albert Ritschl, também ali do começo do século XIX. Ele teve um alcance maior que o Schleiermacher, considerado pai da crítica bíblica. O que é isso? O Ritschl vai dizer o seguinte: eu não posso, como hermeneuta,
me aproximar da Bíblia e fazer uma exegese da Bíblia com pressupostos doutrinários. Eu não posso me aproximar da Bíblia como palavra de Deus. Se eu fizer isso, eu estarei então usando de pressupostos para interpretar um texto. Pai da crítica bíblica, Ritchell, postulava que a Bíblia não é a revelação de Deus. Não é. Ela não é a palavra de Deus. Inclusive ele dizia o seguinte, que o importante não é acreditar que ela é a palavra de Deus. O importante é você recebê-la como tal. É o meu sentimento para com o religioso. É o meu sentimento para com a Escritura. Não importa se ela deixa de ser inerrante. Não importa se ela deixa de ser infalível. Importa é o meu sentimento para com ela. Rebaixava as Escrituras a um compêndio de princípios ético apenas. A Bíblia contém somente ética. Não tem muita verdade acerca de Deus. Nós não estamos falando acerca de pessoas que se auto-intitulavam ateus. Nós estamos falando de pessoas que estavam influenciando a igreja, e influenciaram. Depois você vai ter um outro nome chamado Rudolf Bultmann, do século XIX e século XX, né? Principalmente o século XX, morreu em 1976, é um pouco mais recente. O mais admirado dos teólogos liberais do século XX, Rudolf Bultmann, iniciou um programa de desmitologização da Bíblia. A ideia de Bultmann é a seguinte: a Bíblia, ela teve muita influência daquilo que é mítico. Portanto, nós precisamos então tirar tudo que é mítico da Bíblia e tentar então se aproximar daquilo que realmente aconteceu. No seu livro, Jesus e a Mitologia, ele vai defender exatamente isso. Que os eventos sobrenaturais descritos pelos apóstolos precisam passar por uma limpeza de mitos. Porque o Jesus da história, o Jesus que realmente existiu, é muito diferente do Jesus narrado pelos apóstolos. Para Bultmann, a fé deveria ser uma fé idealística. O que é isso? Eu não preciso crer que Jesus de fato ressuscitou fisicamente. E era um ponto, era uma doutrina que eles focavam muito, na ressurreição corpórea e física de Cristo. Era algo que mexia muito com os liberais. Eu não preciso crer. Eu preciso receber esse Jesus ressurreto. A ideia, meus irmãos, é mais ou menos o seguinte. A ideia da concepção do Jesus ressurreto dentro do pensamento de Bultmann é a seguinte. É como se você dissesse o seguinte: olha, Ayrton Senna morreu, mas ele vive aqui no meu coração. Ayrton Senna vive aqui no meu coração. Esse é o pensamento liberal de Rudolf Bultmann. Algo extremamente perigoso. Defendeu que Jesus, ele ressuscitou na mensagem dos apóstolos. Ele não ressuscitou fisicamente, mas ele ressuscitou naquilo que ele chamava do querigma, na mensagem do Evangelho. Certa vez, indagado acerca da infalibilidade bíblica, Bultmann chamou a Bíblia de um mausoléu. Sabe o que é um mausoléu? É um caixote de ossos secos, sem vida. Um homem que é estudado até hoje. Eu tive contato com uma instituição liberal
O curso deveria ser 2 anos da convalidação, eu abandonei, meus irmãos. Começaram a me mandar textos desses homens, eu abandonei o curso. No quarto mês do meu ingresso, Rudolf Bultmann, ele é tão bom na sua argumentação. Nós não estamos falando aqui de alguém que não teve, meus irmãos, influência dentro da igreja e que não convenceu muitos acerca da sua teologia. Nós estamos lidando, por exemplo, com um homem que quase levou Augustus Nicodemos a perder a sua fé. Você sabia disso? Quando Nicodemos ingressou no seu mestrado na África do Sul e começou a ter contato com os escritos do Rudolf Bultmann, ele saía da universidade, voltava para o seu quarto e dobrava os seus joelhos, orando e clamando: Deus, devolve a minha fé. É um veneno. Depois você vai ter um outro chamado Paul Tillich, também do século XX, morreu em 65, que seguiu os passos do Bultmann, né? Mas o Tillich, ele reinterpretava os milagres da Bíblia. É interessante. Ele dizia, por exemplo, o seguinte, que o milagre, por exemplo, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, onde Jesus alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres, na verdade, vamos botar aí talvez umas 10.000 pessoas. Dentro do seu liberalismo, do seu ceticismo, ele dizia o seguinte: Jesus não multiplicou. Jesus, ele simplesmente fez um ato ético. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e distribuiu. As pessoas, vendo aquilo, com a sua pouca comida, também começaram a fazer o mesmo. E aí, 5.000 pessoas foram alimentadas. Esse é Paul Tillich. Dr. Shedd contava uma história muito interessante, que o Tillich foi convidado por uma igreja de Chicago para fazer uma semana de palestra. Uma semana de palestra. E ele estava falando acerca exatamente dos milagres de Jesus. A sua reinterpretação dos milagres, tirando os mitos, né, da Bíblia, tentando entender aquilo que realmente aconteceu. E aí um senhorzinho lá no final do curso, cabelinhos brancos, tirou uma maçã da sacola e começou a morder a maçã e perguntou assim: Dr. Tillich, com a palavra, com licença, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Dr. Tillich, pois bem, faça. Eu quero perguntar o seguinte, né, e comendo a maçã, eu quero perguntar para o senhor se essa maçã ela é doce ou azeda. Só me responda isso. E comendo, né? Ele ia comendo e perguntou aqui de um senhorzinho de idade. Dr. Tillich disse: eu não sei, porque eu não experimentei. Ele falou assim: com Jesus é a mesma coisa. O Senhor não sabe porque nunca experimentou a regeneração. Nunca experimentou a conversão. Crer nisso aqui, meus irmãos, é iluminação do Espírito Santo. Crer na Bíblia, crer nesses eventos aqui, crer nisso como um fato histórico, não como um mito. Para crer, precisa de uma iluminação, precisa da regeneração. Porque sem a iluminação, sem o autor deste Evangelho nos iluminando, essa Bíblia, realmente para nós vai ser recebida como um mausoléu, tal como Bultmann descreveu. Aí nós temos então no Brasil, nós temos alguns desses. O liberalismo no Brasil também
é um liberalismo das cátedras, mas também dos púlpitos. A teologia liberal no Brasil ainda é um pouco tímida, mas nós não podemos subestimar a sua influência. E aí nós temos alguns personagens que nós possivelmente conhecemos: Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, Ariovaldo Ramos, são somente alguns que estão transformando, essa que é a verdade, transformando a graça de Deus em libertinagem, tal como os falsos mestres que Judas estava combatendo. Porém, os liberais da nossa nação, os liberais do Brasil, são muito diferentes dos liberais, meus irmãos, por exemplo, do século passado. Caio Fábio, Ricardo Gondim, Ed Renekiewicz, eles são diferentes de Bultmann, de Paul Tillich. Porque esses homens do passado, eles defendiam com firmeza a sua teologia. Eles realmente acreditavam naquilo e faziam afirmações bem concretas. Os liberais do Brasil, esses que eu citei, que nós podemos chamar até de neoliberais, eles trazem mais perguntas do que respostas. Eles trazem mais dúvidas do que afirmações concretas. Eles não afirmam, por exemplo, o seguinte: todos os homens serão salvos, todas as religiões, no final, levarão a Deus. Não. Eles começam com uma pergunta: será mesmo que Deus vai condenar todos os homens? Eles não afirmam, eles começam a trazer certas perguntas. Augusto Nicodemos, falando acerca dos neoliberais, vai dizer o seguinte, inclusive falando dos neoliberais do Brasil: os antigos liberais, eles eram impressionantes por sua firmeza, por sua clareza e coragem. Vários perderam seus empregos e ministérios por tomarem posição, como David Strauss, que se arriscou a publicar suas ideias estranhas acerca do Jesus histórico. Já os seus herdeiros, os neoliberais, nem mesmo sabem que acreditam, pois acreditam em tudo e, portanto, em nada. O que mais me assusta, além da falta da clareza dos neoliberais do Brasil, é a possibilidade que tudo não passe, na verdade, de uma incredulidade disfarçada sob a capa de uma pseudo-academicismo. Talvez no fundo trate-se realmente de falta de fé, de acreditar, de receber, de se sujeitar à palavra de Deus. Se for isso mesmo, o neoliberalismo é mais uma manifestação da religiosidade humana privada da graça de Deus. Você vai ver esses homens, por exemplo, falando acerca de teologia aberta, teísmo aberto, teologia relacional. O Deus do Gondim, que não é o Deus das Escrituras, segundo ele, esse Deus soberano, todo-poderoso, ele abdicou do seu poder, ele abandonou por um momento a sua soberania e a sua onisciência. O Deus de Gondim, por exemplo, não sabe o que vai acontecer amanhã. É o Deus que é pego de surpresa pelos desastres, pelas tragédias do mundo. E Gondim afirmou no seu blog que, por exemplo, Deus não sabia acerca do tsunami que matou milhões na Ásia. Porque como pode Deus saber daquilo e não impedir? Então Deus não foi pego de surpresa também. Um Deus que se autolimitou para ter relacionamento com o homem. Aí você tem também o Jesus do Caio Fábio. A teologia do Caio Fábio vai dizer o seguinte: mais Jesus, menos Bíblia. E a pergunta é: como é que eu conheço Jesus a não ser pela Bíblia? Se o próprio Jesus me disse isso,
João capítulo 5, verso 39. As Escrituras dão testemunho de mim. Para Caio Fábio, o Antigo Testamento caducou. Perdeu o seu sentido, perdeu o seu valor. Não há mais necessidade de ler, de estudar, de tirar os preceitos e os princípios do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento e a lei mosaica caducou. Não. Ela não caducou. O Antigo Testamento ou prepara a obra de Cristo, ou ela reflete a obra de Cristo. Ou ela está preparando a vinda do Messias, ou ela está refletindo a obra do Messias. Uma pergunta que nós precisamos fazer é: qual é a régua que eu uso para dizer isso aqui é palavra de Deus e isso não é? Qual é o parâmetro? Qual é o critério? Como eu posso dizer o que é Escritura e o que não é? Ele não responde. Uma outra faceta da teologia liberal. Não traz afirmações concretas, traz dúvidas, traz perguntas e nunca respostas. Gresham Machen, ele dá uma resposta para Caio Fábio. E olha que esse livro ele foi escrito em 1920. 1920. Esse livro é uma bomba atômica no arraial liberal. Cristianismo e liberalismo. Gresham Machen. Ele vai dizer o seguinte: a teologia liberal é uma outra religião, não é o cristianismo. Ele dá uma resposta a Caio Fábio e a outros teólogos liberais. Não é de se surpreender, então, que o liberalismo seja totalmente diferente do cristianismo, visto que a base é diferente. O cristianismo é baseado na Bíblia. Ele baseia-se na Bíblia tanto no seu pensamento quanto na sua vida. O liberalismo, por outro lado, é baseado nas emoções diversificadas de homens pecadores. Você não vê um liberal, por exemplo, dizendo o seguinte: vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que Deus está falando na sua lei, na sua Escritura. Você não vai ver isso. Eu trouxe aqui, meus irmãos, pelo menos 4 incoerências do liberalismo teológico. Melhor, né? Vou tirar o poutilho aqui de lá. A primeira incoerência é a incoerência da incredulidade. O liberal, o teólogo liberal, antes de tudo, ele é um incrédulo. A fé dele é presa à razão. A fé dele é presa à razão. E a fé cristã, meus irmãos, ela não é uma fé desassociada do pensar, porém, não é uma fé presa à razão. O fato da Bíblia apresentar Deus como Ele é, não me permite enquadrá-lo em minhas categorias do que é verdade, daquilo que é moral, daquilo que Deus pode ser. Se a minha razão, se a ordem natural das coisas, por exemplo, diz que um homem não pode andar por cima das águas, a fé me diz que Deus, todo soberano, todo poderoso, pode fazer um homem andar por cima das águas. Isto é fé bíblica. Porém, a fé do liberalismo teológico é uma fé presa à razão, portanto, ela é incrédula. E a incredulidade do teólogo liberal já começa, inclusive,
no método interpretativo que eles carregam, chamado método histórico crítico. É o método de Ritchell, onde eu preciso me aproximar da Bíblia sem pressupostos doutrinários. Eu não posso fazer uma exegese bíblica, não posso fazer uma hermenêutica bíblica, tendo como pressuposto que esse livro é a palavra de Deus. A incredulidade já começa da interpretação bíblica. Eles leem a Bíblia sem a ótica de que esse livro, de fato, é a palavra de Deus. Você tem, por exemplo, a segunda incoerência, que é o sincretismo religioso. Por carecer de compromisso com as Escrituras, geralmente um teólogo liberal vai fazer um balaio religioso, meus irmãos. Ele vai fazer um sincretismo entre cristianismo e qualquer outra coisa. Eu quero ler aqui uma reportagem que eu vi essa semana. Título da mensagem: Pastor admite que pratica bruxaria. O pastor anglicano Charles Sanford Beck, do Canadá, acaba de lançar um livro chamado Christian Animism, ou Cristianismo Animista, onde afirma que é possível conciliar o cristianismo com o paganismo. Há 15 anos ele cuida de uma igreja anglicana. Ele dá aulas no seminário enquanto pratica magia, estuda as runas e fala com as árvores e fadas da floresta. Dizendo ser um druida, ele afirma que durante quase 30 anos lida com um intenso diálogo interreligioso interno, e que agora está pronto para mostrar como as duas coisas podem andar juntas. Minha teologia é cristã, mas minha cosmologia é pagã, diz ele. Sanford Beck diz que foi criado numa fazenda e sempre teve um profundo amor pela terra e grande respeito pelo aspecto místico da natureza. Ele se define como um cristopagão. Na verdade, trabalha para convencer os novos pastores de que as duas coisas podem andar juntas. Embora saiba que nem todos os teólogos concordem com a sua abordagem, não recebeu qualquer represália da liderança da igreja anglicana. Depois eu vou mandar para os irmãos uma reportagem que eu vi hoje também, acerca da igreja presbiteriana escocesa. O presbiterianismo nasceu na Escócia, com John Knox, um homem que deu a sua vida pelas doutrinas da graça. A igreja presbiteriana escocesa, por abandonar os seus credos e as suas confissões, está abraçando a ideologia de gênero, dizendo que não se pode mais chamar Deus de pai, Deus pode ser mãe também. O pastor trocou o nome. O nome dele é um nome feminino. É um absurdo. O que é isso? Isso é um sincretismo religioso, é um balaio religioso. Uma vez que este livro aqui não é recebido por mim como palavra de Deus, ao tempo que eu uso este livro, que para mim não é a palavra de Deus, para pregar, meus irmãos, o balaio religioso, sincrético vai ser grande. Terceira incoerência, o ecumenismo. Hernandes Dias Lopes diz que o ecumenismo é o filho legítimo do liberalismo.
Haja vista que a doutrina não é importante, eles afrouxam então a doutrina em prol de uma comunhão, porque o que vale é o amor, não é a doutrina, porque doutrina divide, a letra mata, o espírito vivifica, o que vale é o amor. E não é isso que as Escrituras nos dizem, meus irmãos. Eu não posso afrouxar a doutrina bíblica em nome de um ecumenismo, de uma comunhão com todos os homens. Eu posso ter muito em comum com o incrédulo. Eu posso ter muita coisa em comum. Ele pode ser meu amigo, ele pode ser o meu vizinho, ele pode ser o meu sócio. Ele não pode ser o meu irmão em Cristo. Enquanto ele não for regenerado, enquanto ele não nascer de novo, ele não faz parte dessa comunhão aqui. A quarta incoerência é o abandono total dos viés contraculturais do Evangelho. Ora, se eles são incrédulos, se eles são sincréticos, se eles são ecumênicos, eles não podem ter nenhum viés contracultural do Evangelho, meus irmãos. Que é uma característica, talvez a mais visível de um cristão. O cristão, ele é um contracultural. Foi isso que Jesus disse em Mateus 7,14. A porta é estreita e o caminho também é estreito. Porém, o teólogo liberal, ele vai afrouxar a sua postura. As palavras, quando o tema é ideologia de gênero, quando o tema é segundo, terceiro casamento, quando o tema é casamento gay, as palavras começam a titubear. Você não vai ver um teólogo liberal denunciar isso. Você não vai ver um teólogo liberal denunciar um casamento gay. Você não vai ver um teólogo liberal denunciar esse tipo de pecado tão comum hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque eles já se renderam, não há mais nenhum viés contracultural do Evangelho. Quer um exemplo disso? Jonathan Edwards, talvez o maior pregador dos Estados Unidos, o homem que pregou o maior sermão da história da igreja depois dos apóstolos, pecadores nas mãos de um Deus irado. Você já ouviu falar desse sermão? Com toda certeza. Um homem piedoso, um homem que pastoreava, deu a sua vida, deu o seu sangue por aquela igreja congregacional de Northampton, estado de Massachusetts. Se você visitar hoje a igreja de Jonathan Edwards, a mesma igreja onde ele pregou, pecadores nas mãos de um Deus irado, meu amigo Sérgio Ribeiro visitou, presidente da Juvep, visitou esta igreja em Northampton, voltou e disse: Tiago, a igreja onde Jonathan Edwards pregou e pastoreou, do lado de fora tem um memorial em prol de Jonathan Edwards, do lado tem uma bandeira estiada, uma bandeira GLBT, uma igreja inclusivista. Há muitos anos, a igreja congregacional abandonou os seus credos, as suas confissões, para abraçar a teologia liberal. Meus irmãos, a teologia liberal mata. A teologia liberal enterra igrejas. Teólogos liberais são verdadeiros coveiros de igreja. Eles abandonam qualquer viés contracultural do Evangelho. Se algo do Evangelho, se qualquer doutrina me agride, o que eu faço? Se eu sou pastor, estou usando uma toga. Se aquilo me agride, o que eu faço? Eu vou torcer a doutrina. Eu não poderei pregar a doutrina tal como ela é. Eu preciso torcer, eu preciso tirar, eu preciso fazer uma reinterpretação dessas doutrinas bíblicas.
E foi isso que essas igrejas que abandonaram o cristianismo histórico fizeram. Torceram ou reinterpretaram as verdades do Evangelho. Algumas aplicações para nós. Algumas aplicações, e eu termino por aqui. Como nós podemos combater a teologia liberal, o liberalismo teológico? Como nós podemos combater esse veneno? Como nós podemos expulsar no meio de nós, se um dia, porventura, se apresentar um teólogo liberal, como nós podemos expulsar esses homens do nosso meio? De duas formas: como indivíduo e como igreja. Como indivíduo, você precisa identificar e denunciar essas pessoas. Você precisa conhecer esses inimigos, o inimigo da sua fé. Você precisa ter eles como homens perigosos. Quem são? O que falam? Onde pregam? Como agem? Você precisa conhecer e denunciar esses homens. Segundo, como eu faço para combater a teologia liberal? Eu combato a teologia liberal conhecendo mais e mais o calvinismo. Sabia disso? Uma das razões que eu abandonei aquela instituição, que dentro do MEC era a mais conceituada do Brasil, de São Leopoldo, uma das razões é porque, como calvinista, como reformado, eu estava sendo perseguido dentro dos fóruns, pelos professores. Um deles, inclusive, lançou um livro, cujo título é Viadagens Teológicas. A capa são dois reformadores, um atrás do outro, na garupa de um cavalo. Um desenho estúpido. Textos como as manifestações demoníacas de Deus, tinha que fazer resenha, ecumenismo, universalismo. E aí no fórum, no bate-papo, onde você poderia estar interagindo ali com o professor e com os alunos, eu colocava a minha posição. E aí as minhas notas começaram a ficar baixas. E eu liguei para a instituição perguntando, porque estava tudo certinho, texto corrigido, português revisado. A doutrina calvinista, meus irmãos, ela é uma fortaleza doutrinária. A doutrina calvinista, a doutrina reformada, ela é uma fortaleza doutrinária. É muito difícil um teólogo liberal se infiltrar dentro de uma igreja que zela pela doutrina reformada. Muito difícil. Como igreja, como nós podemos combater o liberalismo teológico? Primeiro, preservando e subscrevendo os símbolos de fé. Nós precisamos preservar e subscrever os documentos e símbolos de fé da nossa igreja, que expressam a nossa fé. Nós temos aqui, por exemplo, os documentos de Westminster. E é interessante porque a primeira coisa que um liberal faz quando entra dentro de uma igreja é tentar tirar os documentos, é tentar tirar do estatuto da igreja que aquela igreja deve subscrever a confissão de fé. Por exemplo, você pega a confissão de fé de Westminster. Olha o que a confissão de fé de Westminster diz. A nossa confissão, a nossa declaração de fé. Capítulo de número 1, acerca das Sagradas Escrituras. Afirmação 5. Pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados ao alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo,
que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo que, pela palavra e com a palavra, testifica em nosso coração. Agora vem, liberal. Agora vem. Vou dar com isso aqui na sua cara. Se nos mantermos fiéis, preservando os documentos da nossa igreja, meus irmãos, tal como Westminster, dificilmente eles vão querer entrar aqui. Segundo, como eu posso combater a teologia liberal como igreja? Nós podemos combater nutrindo a comunidade com pregações expositivas. A igreja se fortalece. Você fortalece a vitalidade da igreja com a palavra fielmente exposta em tudo. Oséias capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: eu, o Senhor, escrevi esta lei. Eu, o Senhor. Quem escreveu isso aqui foi o Senhor. Por isso que o pregador expositivo sobe no púlpito, usa isso aqui, com a consciência de que ele não vai falar nada, pois ele não tem nada para falar, o Senhor tem tudo a falar. Por isso que o pregador expositivo vai expor fielmente, verso por verso, capítulo após capítulo, olhando, veja a Escritura, veja o verso 3, veja o verso 4, está dizendo o seguinte, está dizendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é a pregação expositiva. E isso combate os falsos mestres. Você pega, por exemplo, 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra. Está aqui, escrito no nosso púlpito. Você pega alguns versos antes, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou exortando você, Timóteo, estou exortando você, porque vai vir falsos mestres. Eles virão com cara de piedade, com cara de crente. Eu exorto você para que você venha fiscalizar, para que você venha ficar atento na sua congregação. Por último, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Fortaleça a igreja. Fortaleça a igreja. Terceiro, promovendo publicamente as doutrinas da fé cristã. Eu e você, nós podemos, como igreja, combater a teologia liberal, lendo, publicando, compartilhando livros, artigos, visitando, fazendo parte de fóruns, e fazendo isso contra o liberalismo teológico. Eu vou lhe dar um exemplo. 1910, a teologia liberal estava avançando nos Estados Unidos. Avançando, a passos largos. Um homem muito rico, chamado Lyman Stewart, chamou o pastor da igreja Moody, na época, e investiu, patrocinou para que ele pudesse ser o editor de uma espécie de um livreto. Na época, esse homem investiu 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares. Num livretozinho chamado Os Fundamentos. Os Fundamentos. Esse livro deveria ser editado, deveria conter nesse livreto as principais doutrinas da fé cristã, e esse livreto deveria então chegar na mão de todo pastor norte-americano. De graça, sem custo algum. Foi publicada então a obra Os Fundamentos, em 1910. Foi o que parou, foi o que estagnou a teologia liberal nos Estados Unidos. Daí vem, por exemplo, o termo cunhado fundamentalista.
que nada tem a ver com terrorista, né? Nada tem a ver com esses fanáticos. O termo fundamentalista vem exatamente desse livro, Os Fundamentos, que foi usado por Deus para combater a teologia liberal. Concluo, meus irmãos, a minha denúncia de hoje dizendo o seguinte: será que nós desejamos, será que nós queremos que a nossa igreja, que nós amamos, que nós gastamos tempo, que nós gastamos dinheiro, esforço, será que nós queremos que essa igreja venha a ser enterrada daqui a 50, 100 anos? Como será a congregação dos nossos filhos? Como será a congregação dos nossos netos? A geração seguinte desta igreja, nós somos a geração primeira, ok? Muitos dos nossos irmãos aqui são coplantadores dessa igreja comigo. A geração seguinte depende de nós. A vitalidade e a saúde desta igreja depende da nossa fidelidade. Nós precisamos expulsar, denunciar os coveiros de igrejas, chamados teólogos liberais. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo.